Fala pessoal, muito boa noite, tudo bem com vocês? Bora fazer mais um estudo de mercado pra gente, onde a gente vai estar falando aí do índice, do dólar, das movimentações que a gente teve hoje. Hoje eu vou tentar ser mais objetivo, que os últimos vídeos têm sido muito longos, então hoje eu vou fazer um vídeo sem muitos comentários, sem falar muito sobre trades e coisas assim, pra gente simplesmente focar no que interessa, que é fazer o estudo para que vocês possam ter aí o gráfico marcado. Antes, queria pedir para vocês, não se esqueçam de deixar aquele like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com quem você acha que deve, porque assim o YouTube vai entender que esse vídeo está sendo útil e cada vez mais ele vai estar recomendando o nosso canal para mais pessoas. Beleza, galera? Então bora lá pro vídeo. Sem mais delongas. Primeiro vamos falar do mini índice. Hoje eu vou resolver fazer aqui direto do Profit, tá? Porque eu acho que fica melhor para já ficar as marcações, para não ter que ficar transferindo marcações depois do TradingView e para cá. Hoje a gente teve uma movimentação interessante, meia travada do índice aqui nessa região, né? Mas foi uma movimentação que quem soube aproveitar as oportunidades aí deu bons trades, né? A gente tinha essa região de fundo aqui marcada, aí o preço ele abriu aqui no fundo, ele abriu aqui, na verdade, veio testar esse fundo e depois voltou lá testar o topo. Então, quem conseguiu aí acreditar no operacional, entrada aqui, o stop abaixo da mínima e alvo lá em cima, pegou um trade aí de praticamente 1000 pontos e já fez o teu dia logo no começo aí, né? Então teve essa oportunidade. Depois o preço ficou nesse zone to zone aí, trabalhando nessas regiões. E aí com isso o mercado ficou travado, né? Hoje já foi engraçado porque o mercado hoje, o índice, foi um dos dias que o índice não andou nada a ver com o dólar. Ó. O índice ficou no 0 a 0 e o dólar menos 60. Quem ficou buscando correlação índice dólar hoje se lascou, porque ficou tentando comprar dólar e o dólar só indo para baixo. Porque o índice passou negativo a maior parte do tempo e depois, agora no final do dia, que ele foi ficar mais meio que no 0 a 0. Mas é isso que eu falo, esqueçam correlação, operem o ativo que vocês estão olhando. Beleza? Então bora lá, o que a gente tem aqui para amanhã? Essa região aqui ela já foi mitigada, agora a gente vai deixar aqui marcado essa zona aqui, ó. Tá? Aqui inclusive essa região aqui é o nosso choque. Ela não foi rompida, tá? Então assim, a mudança de característica ela se dá somente a partir do momento que o preço perder essa mínima aqui. Ou seja, procura por vendas. Claro, se o preço abrir aqui testando, você vai procurar por vendas até embaixo. Se ele abrir aqui embaixo é compra. E ele reverte a tendência a partir do momento que ele furar essa zona. E aí com isso ele vai buscar os níveis de baixo. Então essa é a movimentação do índice. E aqui a gente tem o topo de continuidade, né? Deixa o azulzinho aqui com marcação. O preço morreu bem no order block. Então a gente precisa que ele faça o quê? Ele precisa que ele rompa esse order block e volte a testar, porque aí ele vai buscar os outros níveis que é o topo anterior. Caso contrário, a gente está numa consolidação, tá? Isso aqui é muito característico, tá, pessoal? Vocês ficam atentos que isso aqui é muito característico de rally, fazendo uma base e rally ou drop, tá? Então por isso que é importante operar bem nessas zonas de consolidação, tá? Porque ele está numa região onde o preço ele pode e olha só, e vocês têm que ficar atento a isso, ó, o movimento macro, tá? O movimento macro ele fez o que? Ele segurou nesse fundo, rompeu o topo, rompeu o fundo. Olha o que ele fez, manipulação nas duas pontas, tá? Então isso aqui isso aqui, ó, é a manipulação de topo, onde ele faz a manipulação, depois o pessoal acha que ele vai estourar e acaba esse candle gigante aqui que foi da notícia, acaba dando a liquidez que o mercado precisa para ir lá no fundo. Depois a mesma coisa, ele abre aqui embaixo, dando a entender que ele vai descer e acaba voltando, estopando a galera aqui e dá impulsão
para ele voltar a capturar a liquidez que ficou nessa região. Reparem que ele veio exatamente no imbalance, tá? Ele está testando exatamente o imbalance desse candle aqui. Essa zona aqui, ó. Tá? Então, é uma zona importante e vocês têm que estar atentos para as movimentações do preço nessa região. Beleza? Então, aqui só a gente atualizar o fundo. Fundo de continuidade, a gente tem esse candlezinho aqui, ó. Vamos só ampliar um pouquinho para vocês verem. Esse candle vermelho, que é o último cara que tentou descer antes dos candles verdes que subiram direto. Tá? Essas são as marcações que a gente tem. A gente tem uma zona livre aqui gigantesca, que aí vocês vão ter que estar atentos às zonas de preço lá de trás, tá? Então aqui é uma possível região que o preço pode segurar, ó. Tá? Não existe order block aqui, mas é uma região que o preço pode segurar. Por quê? Porque ele segurou aqui, segurou aqui, ó, ele segurou 3 vezes aqui antes de romper, depois rompeu aqui para baixo, tá? Então fiquem atentos a essas movimentações do preço. Feito? Bora falar do dólar aqui. O dólar hoje ele foi bem mais objetivo. A gente tinha aqui essa marcação desse order block aqui, que é esse pullback escondido. O preço acabou abrindo, testando ele, né? E depois aqui, quando ele abre, e aí tem muita atenção, porque apesar de ele estar marcado esse choque aqui, vocês não podem esquecer que ele rompeu esse fundo, tá? Então ele está fazendo um movimento de pullback. Então não é um movimento que você vai esperar ele vir até aqui para comprar. É um movimento que você vai, se vendeu aqui em cima, vai esperar ele vir testar o fundo para ver se vai romper ou não. E realmente a movimentação do dólar hoje foi bem direcional, tá? Quando a gente passa aqui para o gráfico de 5 minutos, a gente vê bem claro aqui, ó. Ele perde o fundo na abertura do mercado à vista, ó. Ele perde o fundo, volta, não consegue romper topo. E aí ele dá o primeiro trade. Vai fechar o gap logo de primeira. Depois ele sobe, testa esse order block que ficou para trás aqui, essas ordens presas, ó. Belisca o order block. E aí ele dá o outro trade, que aí é zone to zone. O famoso trade zone to zone. Tá? Então isso aí, essas coisas vocês têm que ficar atentos. Ó, chegou, e olha aqui, ó, se você quiser... Aqui quando eu falo para entender as movimentações, o order block está marcado. Diminuiu o gráfico. O que ele fez aqui? Ó? Ele segurou no order block. Segurou no order block. Marcou o fundo. Por que marcou isso aqui como fundo, Emerson? Porque isso aqui, ó, o preço abriu aqui. Então isso aqui significa que ele fez isso, voltou para testar e fez isso aqui. Então nós temos o topo e o fundo marcado. A partir do momento que ele rompeu esse fundo, ele já mostrou sinais que ele vai vir para baixo. Aí você tem a primeira oportunidade, que eu vou até mostrar aqui, ó. Tem a primeira oportunidade, que é essa aqui. Marcação nessa zona aqui. Tá? Stop logo acima, alvo lá embaixo. E depois, quando ele volta... Depois da abertura do mercado, aí com o stop um pouquinho mais longo, mas tem também o order block aqui, esse candle verde. Ele só beliscou aqui e foi embora lá para baixo. Tá? Esse aqui é um trade assim, ó, que é muito bom de fazer. Então, vocês têm que estarem atentos a isso. Beleza? O que a gente tem para amanhã no dólar? No dólar a gente tem esse lá embaixo. Se ele perder esse fundo aqui, ele despenca lá para baixo. A gente tem aqui como sendo o choque. Na verdade, o choque é aqui, tá? O choque principal é aqui. Só que a gente deixa essa zona marcada. Por quê? Porque é aquela famosa zona de que, se o preço abrir aqui para cima, ele tende a vir capturar liquidez para descer nessa região. Enquanto o preço ficar aqui embaixo, é venda. Ficar para cá é venda, porque ele rompeu o fundo, ó. Reparem que ele rompeu
o fundo de ontem. E no final do dia ele acabou fechando aqui, candlezinho abaixo. Então, muita atenção com a abertura de amanhã no dólar, tá? Só ajustar. As marcações lá de cima ficam as mesmas. Aqui que a gente ajusta o order block para esse cara aqui, ó, tá? Então, a gente tem order block nessa região. Então, são essas as marcações do dólar para amanhã. Fechado, galera? Então, hoje eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Tenham todos uma excelente noite. Um ótimo pregão de manhã. Grande abraço a todos. E até amanhã à noite.